Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Livro Mistérios Desvelados. Capítulo 7. O Vale Secreto. Algum tempo depois, certa manhã, recebi pelo correio uma estranha carta em que me pedia que procurasse um determinado endereço em Tucson, Arizona. Deixava transparecer a ideia de que a informação que me deveria ser dada era de tal natureza que só pessoalmente poderia ser explicada. Considerei o modo singular mediante o qual o pedido chegou até mim, sentindo, porém, um desejo interior de atender ao chamado. Poucos dias depois, dirigi-me ao endereço dado. Toquei a campainha e quase imediatamente a porta me foi aberta por um homem alto e esguio, de mais ou menos 2 metros de altura, beirando os 40 anos, cabelo cinza tom aço e olhos também cinzentos. Dei-me a conhecer e ele me saudou com um aperto de mão sincero e cordial, o que revelou ser meu interlocutor fora de dúvida, um temperamento leal e fidedigno. Seu olhar era firme e destemido, e ele dava a impressão de possuir grande reserva de energia. Senti que havia nele uma harmonia interior fora do comum, e percebi que isso só poderia significar o início de uma profunda e grandiosa amizade. Ele também pareceu estar ciente de algo interior que fazia surgir entre nós uma atração recíproca. Pediu-me que entrasse e me sentasse. Estais aqui a meu pedido, começou, e eu me confesso extremamente grato, por mais estranha que isto vos pareça. Vosso endereço me foi dado por alguém de quem falarei mais tarde. Como explicação, devo dizer-vos que fiz algumas notáveis descobertas, cuja veracidade peço que aceiteis em confiança, até que eu vos possa levar comigo e provar-vos sua autenticidade. Aconselharam-me a entrar diretamente em contato pessoal convosco, como sendo a única pessoa a quem deveria ser feita esta revelação, com a qual ando preocupado. Como ponto de partida, terei que me reportar a fatos que ocorreram há 20 anos. Tinha eu nessa época uma linda esposa. Sei agora que ela era dotada de um grande desenvolvimento interno, de que então não tinha eu percepção. Nasceu-nos um filho a quem ambos idolatrávamos. Por 5 anos a nossa felicidade foi completa. Subitamente, sem qualquer aviso ou razão aparente, a criança desapareceu. Procuramos incessantemente durante semanas a fio e fizemos o que era humanamente possível para encontrá-lo. Mas tudo em vão. Finalmente perdemos todas as esperanças. Minha esposa nunca se recuperou do choque e 5 meses mais tarde morreu. Nos últimos dias de sua vida fez-me ela um estranho pedido, que seu corpo permanecesse 7 dias na sepultura, depois do passamento para ser em seguida cremado. Pareceu-me esquisito, porque nunca havíamos ventilado nada que dissesse respeito a esse assunto. Entretanto, aqueci aos seus desejos. Imaginei minha surpresa quando 5 dias depois do funeral recebi um chamado do zelador do cemitério para dizer-me que encontrara pela manhã a sepultura aberta, tendo o corpo desaparecido. Não foi possível descobrir-se o menor indício de qualquer coisa que se relacionasse com essa estranha ocorrência. 16 anos mais tarde, ao despertar pela manhã, encontrei no chão no meu quarto uma carta que me era endereçada, sem nenhum sinal de que tivesse passado pelo correio. Apanhei-a e abri-a,
e li seu conteúdo, que me deixou assombrado e incrédulo. Dizia: vossa esposa e vosso filho estão vivos, fortes e passam bem. Vê-los-ei em breve. Tende paciência até que chegue a ocasião. Regozijai-vos por saber que a morte não existe. Em tempo determinado recebereis instruções sobre o modo de agir implicitamente. Tudo depende de vosso silêncio absoluto. Vereis e recebereis a explicação completa de tudo o que parecia tão misterioso. Compreendereis então por que razão a verdade é mais estranha e mais espantosa do que a ficção, visto que a mais extraordinária ficção não é senão a reprodução de uma verdade que existe em qualquer ponto do universo. Assinado um amigo. Meu amigo, podeis bem imaginar o meu assombro. A princípio não acreditei em uma palavra sequer. Ao entardecer do terceiro dia, estava eu sentado junto à lareira quando ouvi a voz de minha amada esposa, tão clara e distintamente como se ela estivesse ao meu lado, na sala, dizendo: Roberto, meu amado, estou viva e passo bem. Nosso filho está comigo. Seremos muito felizes quando estiverdes novamente conosco. Não desconfieis da mensagem. Ela é absolutamente verdadeira. Serás trazido até nós se não permitireis que a dúvida se feche à porta. Falo-te pelo raio sonoro que um dia hás de aprender a usar. Não pude suportar a tensão por mais tempo e disse: Aparece-me e acreditarei. Instantaneamente a voz replicou: Espere um momento. Dentro de 3 minutos, um brilhante raio de luz dourada penetrou na sala, formando um túnel em cujo extremo oposto se achava minha bela esposa. Inegavelmente era ela. Querido, disse-me, milagres aparentes têm ocorrido em tua vida durante anos. Mas por não ter sido tua atenção atraída para o rumo certo, tivemos que esperar até agora. Confia na mensagem que te chegar às mãos. Então virás a nós, e eu te asseguro que um novo mundo se abrirá. Para o nosso grande amor não há barreiras. O raio de luz desapareceu instantaneamente, e com ele a voz. Minha alegria não conheceu limites. Eu não mais podia duvidar. Senti um alívio, uma paz e um repouso que havia anos não experimentava. Sucederam-se então semanas de espera que, eu sei agora, consistiam numa preparação que se operava dentro de mim. Finalmente veio a mensagem porque eu tanto ansiava e com ela um diagrama e instruções a serem seguidas. Vi que estas me levariam às altas montanhas, que ficavam a sudoeste de Tucson, no Arizona. Preparei-me para partir imediatamente, dizendo aos meus amigos que ia fazer uma pequena prospecção. Provi-me de um cavalo e de um animal de carga, sentindo muito pouco desconforto e nenhuma dificuldade em observar as instruções recebidas. Se fosse possível seguir em linha reta, teria coberto a distância facilmente em 2 dias. Antes do pôr do sol do terceiro dia, cheguei a um cânion, vale ou garganta de paredes altas e verticais, encoberto pelo qual teria passado sem perceber. Não fosse o diagrama que possuía. Envolvi-me nas cobertas e logo adormeci, suavemente, sonhando com nitidez que ao despertar pela manhã veria um jovem de pé junto a mim a me contemplar. Quando despertei, para meu assombro, lá estava o jovem, na vida real, a olhar-me atentamente. Saudou-me com um bonito sorriso, dizendo: Meu amigo, esperava-o para me acompanhar. Notei que ele havia preparado minha bagagem,
e, voltando-se sem adiantar uma palavra, dirigiu-se para o alto do cânion. Depois de quase 1 hora de marcha, paramos em frente a um penhasco que parecia fechar o caminho diante de nós. Voltou-se o meu guia, colocou as mãos sobre a rocha, fazendo pressão sobre ela. Uma seção da parede de 3 metros, talvez, por 3 metros e 60 centímetros, afundou cerca de 30 centímetros e deslizou para um lado. Penetramos em um túnel que há séculos devia ter sido o leito de um curso d'água subterrânea. Meu companheiro fechou a entrada atrás de nós e, quando voltamos-nos para prosseguir, uma suave claridade espalhou por toda a parte, de modo que podíamos enxergar distintamente. Eu me sentia assombrado com tudo o que via, mas não me esquecia da recomendação que recebera por ocasião das minhas instruções, isto é, guardar silêncio. Continuamos pelo túnel adentro por mais de 1 hora e chegamos finalmente a uma porta maciça de metal, que se abriu vagarosamente ao ser tocada pelo guia. Este se afastou para o lado e esperou-me passar. Avancei em meio à brilhante luz solar, quase sem respirar, deleitado com a lindeza da cena que se estendia diante de mim. À nossa frente desdobrava-se um vale de insuperável beleza, com cerca de 40 hectares de extensão. Meu amigo, disse-me o jovem, regressastes ao lar depois de uma longa ausência, com uma vez de compreender dentro de pouco. Conduziu-me então a um lindo edifício, próximo ao sopé de um rochedo escarpado, no extremo superior do vale. À medida que nos aproximávamos, eu distinguia grande variedade de frutas e vegetais que ali cresciam em abundância, entre as quais laranjas, tâmaras, nozes inglesas e pecãs, fruto da nogueira pecã. Linda cachoeira jorrava de cima para baixo do penhasco, formando na base uma límpida lagoa. O edifício era maciço e parecia existir ali desde séculos. Já quase o alcançávamos quando uma bela mulher de branco apareceu na entrada. Aproximamo-nos e minha querida esposa achou-se diante de nós, mais bela do que nunca. Noutra ocasião, eu a tomaria nos braços e, depois de todo o sofrimento por que tinha passado naqueles anos, era quase além do que eu podia suportar. Ela virou-se, pondo o braço em redor do moço que me conduzia e disse: Roberto, este é o nosso filho. Filho? Foi tudo o que pude dizer. Tão fortemente emocionado estava. Ele adiantou-se, pôs o braço em redor de nós e permanecemos os três por um momento, invadidos por um profundo amor e gratidão. Felizes uma vez mais. De repente, lembrei-me de que eram passados 16 anos desde que ele desaparecera e que naquele momento devia ter 21. Ele respondeu ao meu pensamento dizendo: Sim, pai, tenho 21 anos. Amanhã é dia de meu aniversário. Como pudeste ler meu pensamento tão prontamente? Perguntei. Isto é uma coisa muito comum e fácil para nós. Será tudo muito natural e simples quando compreenderes como fazê-lo, replicou. Vem, continuou, deveis estar com fome. Arranjemos alguma coisa para comer. Com os braços em redor de mim, entramos no velho edifício. O acabamento interior era em mármore rosa e ônix branco. Mostraram-me um belo aposento onde o sol da manhã inundava tudo com seu glorioso esplendor. Refresquei-me e encontrei um terno de flanela branca, que ali havia sido colocado para mim. Experimentei-o e ajustava-se perfeitamente. Isto surpreendeu-me.
mas lembrei-me de novo da recomendação: guardar silêncio. Fui para o pavimento inferior e apresentaram-me a um cavalheiro de aparência impressionante, mais ou menos da minha altura e que possuía olhos grandes, escuros e penetrantes. Pai, disse meu filho, este é o nosso querido mestre Eriel. Foi ele quem salvou a minha vida e a de mamãe. E aperfeiçoou-nos durante todos esses anos até que tu estivesses preparado para te reunires a nós, aqui. Foi ele quem mandou a mensagem e instruções para vires, porque chegou a hora de recomeçardes teu aperfeiçoamento definitivo. Entramos na sala de jantar, que era magnífica, e não pude deixar de expressar minha admiração. Ela estava situada no ângulo sudoeste do edifício, no andar principal, e era invadida pela luz do sol de manhã e de tarde. As paredes eram de nogueira primorosamente entalhada, e o teto cintilante, machetado entre os raios com motivos de desenho hexagonal. Uma sólida peça de nogueira apoiava-se num pedestal esculpido e servia de mesa, parecendo-me ter milênios de idade. Tomamos lugar em redor dela quando entrou um jovem esguio. Meu filho o apresentou, dizendo: este é o nosso irmão Funwei, que nosso mestre trouxe da China quando era ainda criança, na ocasião em que sua vida ia ser arrebatada. Ele é de uma família chinesa muito antiga e capaz de fazer muitas coisas maravilhosas. Sempre desejou servir-nos e somos privilegiados e felizes por chamá-lo irmão. É uma das naturezas mais joviais que tenho conhecido. Entre as iguarias do almoço havia saborosos morangos, tâmaras deliciosas e bolos de nozes. Passamos para a ampla sala de estar e mestre Eriel disse-me: na ocasião em que vossa querida esposa, que é vosso raio gêmeo, devia ter expirado, vi uma oportunidade de dar-lhe certa assistência, que deveria habilitá-la a alcançar o estado ascensionado, e ter assim muito maior liberdade e mais ampla capacidade para servir. Tive o grande privilégio e a alegria de prestar-lhe essa assistência. Abri o esquife, restituí-lhe a ação consciente e tornei-a capaz de levantar o corpo. Este já tinha alcançado um ponto de alta rarefação, porque seu desejo de luz era muito grande. Sua intensa devoção era um desejo veemente de luz, o que tornou possível sua ascensão. Expliquei isto a ela no dia em que pensastes ter ela morrido. Vós três fostes meus filhos em outra encarnação, há muito tempo. Então, um grande amor teve origem que perdurou através dos séculos. O profundo amor dela tornou possível a assistência e a elevação que se operou nessa ocasião. Vosso filho, que fora raptado com a intenção de prendê-lo para resgate, foi trazido para este cânion. Os dois raptores começaram a discutir e um deles planejou tirar a vida da criança. Surgi diante deles e arrebatei o menino. Eles ficaram paralisados pelo próprio terror e nunca mais se recuperaram. Ambos faleceram poucas semanas mais tarde. Se alguém deliberadamente tira a vida de um ser humano ou resolve mentalmente tirá-la, lança uma causa em movimento que seguramente lhe arrebatará a própria vida. Um sentimento ou desejo da morte de outrem fará a mesma coisa, porque ele se dirige para a pessoa avisada e depois começa a viagem de retorno para quem o enviou. Muitas vezes pessoas emitem ressentimento diante de uma injustiça praticada, num desejo intenso de livrar o mundo de um certo indivíduo.
Isto é uma forma sutil do pensamento da morte, que deve voltar para quem o emitiu. Inúmeras pessoas causam a sua própria destruição por essa sutilíssima atividade da personalidade humana, pois ninguém escapa jamais a essa lei imutável. Há muitas fases de sua reação, e é porque a humanidade tolera tais pensamentos e sentimentos que a raça como um todo vem experimentando a dissolução de corpo após corpo. O número de seres humanos que perecem por violência física é infinitesimal quando comparado às mortes produzidas por essas sutis atividades do pensamento, do sentimento e da palavra falada. A raça humana vem se aniquilando há milênios por esse modo sutil, porque não quer aprender a lei da vida e obedecê-la. Há unicamente uma lei da vida, e esta é o amor. O indivíduo pensante e autoconsciente que não quer obedecer e não obedece a esse decreto eterno e beneficente não pode conservar e não conservará o corpo físico, porque tudo aquilo que não é amor desintegra a forma. Não obstante seja o agente de decomposição o pensamento, a palavra, o sentimento ou o ato intencional ou não, pois a lei age indiferentemente. Pensamentos, sentimentos, palavras e atos constituem de per si uma certa força animada e eternamente em movimento dentro de sua própria órbita. Se o homem soubesse que nunca cessa de criar por um momento sequer, perceberia que através da presença de Deus dentro de si, poderia purificar suas criações maléficas e ficar livre, assim de suas próprias limitações. Ele tece um casulo de discórdia humana ao seu redor e passa a dormir dentro dele, esquecendo-se, no mínimo por algum tempo, de que se pode construir esse casulo. Também pode rompê-lo. Usando as asas de sua alma, adoração e determinação, ele pode transpor as trevas de sua própria criação. Passará então a viver uma vez mais no centro de seu ser, na luz e na liberdade de seu Deus interno. Entretanto, na vossa atividade e de vossa amada família, direi melhor, de minha amada família, a nuvem que parecia conter tanta tristeza mostra nessa hora o reverso e revela sua gloriosa, dourada fímbria. Viestes agora para dentro do esplendor radiante de luz, do qual nunca mais saireis. Na maioria das vezes, os seres humanos, ignorando as maravilhosas coisas que são planejadas para eles, impedem inconscientemente a aproximação deste maior bem. Fostes convidados a vir aqui, não só para vos reunirdes aos que vos são caros, como também para receber instruções definitivas sobre a existência, o uso e a direção do poder imenso de Deus latente em vosso interior. Quando perceberdes como libertá-lo e governá-lo, tudo vos será possível. Vossos entes queridos usaram a luz e os raios sonoros para estabelecer comunicação convosco. Este conhecimento, com seu poder, ser-vos-á explicado e então serei também capaz de empregá-los conscientemente e à vontade. Sois dotado de uma grande sensibilidade, e quando esta característica é governada intencionalmente, sobrevém uma consciência do imenso poder de Deus, que está pronto para ser liberado a qualquer instante. Deveis permanecer aqui durante 6 semanas em treinamento, para depois voltar ao mundo exterior, a fim de usar os ensinamentos que recebestes. Voltai a qualquer tempo,
porque sois agora um dos nossos. Jamais poderei exprimir por meio de palavras o que essas 6 semanas significaram para mim. Tornar-me ciente de minha própria habilidade em aplicar a instrução recebida e fazer uso de tal sabedoria era coisa que me assombrava. Dentro de pouco tempo comecei a adquirir confiança em mim mesmo, o que tornou tudo muito mais fácil. O que parece tão misterioso e fora do comum para os humanos, achei natural e normal para essa estupenda presença interna. Tive que perceber que eu era realmente filho de Deus, como filho da fonte de todo o bem. A ilimitada energia e sabedoria obedecia à minha direção consciente e, quando eu a dirigia, como faz um mestre, obtinha resultados imediatos. À proporção que eu ganhava confiança em minha própria capacidade no emprego da lei, os resultados naturalmente se tornavam cada vez mais rápidos. Ainda estou maravilhado pela perene fonte de amor e sabedoria que fluía desse grande mestre. Nós o amamos com profunda devoção, maior do que qualquer outro amor que jamais possa existir entre pai e filho, porque o laço de amor formado pela doação de compreensão espiritual é eterno e muito mais profundo do que qualquer amor gerado através da experiência humana, por mais belo e forte que possa ser. Ele sempre nos dizia: se vos transformardes numa eterna fonte de amor divino, derramando onde quer que vá, vosso pensamento e sentimento, tornar-vos-eis um poderoso magneto de todo o bem, que tereis de pedir auxílio para distribuí-lo. A paz e a serenidade do espírito liberam uma força que obriga a mente externa à obediência. Isso deve ser exigido com autoridade. Nosso lar, aqui neste vale secreto, vem sendo ocupado há mais de 4.000 anos. Um dia, depois de fazer um notável discurso sobre a posse legítima de Deus, olhou fixamente para mim e sugeriu que fizéssemos um passeio. Conduziu-me para um ponto do vale, oposto ao lado pelo qual havíamos entrado. Perto da parede sul e correndo paralelamente a ela, de leste para oeste, havia uma lombada começando no chão, elevando-se a 2 metros de altura, prolongando-se por cerca de 600 metros de extensão e descendo até o chão novamente. Chegando mais perto, notei que havia um veio de quartzo branco. Mestre Ariel chegou até onde o veio tocava o solo e empurrou um pedaço frouxo com o pé. Vi que era imensamente rico em ouro. Meu amor humano pelo ouro tentou encapelar-se, mas a presença interior instantaneamente refreou. Com um sorriso, o mestre observou: muito bem, agora tenho trabalho a realizar na Europa e devo deixar-vos por enquanto. Sorriu e desapareceu imediatamente. Era a primeira vez que ele demonstrava o completo domínio que possuía e as coisas que era capaz de fazer dessa maneira. No mesmo momento, meu filho se tornou visível, exatamente no mesmo lugar que Ariel havia deixado naquele instante, e riu gostosamente de minha presença. Mamãe e eu, disse, podemos levar nossos corpos aonde quer que desejemos, por esse mesmo processo. Não fique surpreendido. É uma lei natural e só parece estranha e fora do comum porque ainda não estás empregando-a. Na realidade, ela não é mais extraordinária do que teria sido o telefone para os povos da Idade Média. Se eles tivessem conhecido a lei de sua construção, poderiam então tê-lo usado igualmente como nós neste século. Desde essa visita, a minha família no Vale Secreto
Já lá estive 7 vezes. Da última vez que voltei ao mundo externo, o mestre me deu o vosso endereço, o que explica meu pedido para virdes aqui. O convite é extensivo a que regresseis comigo. Meu hospedeiro percebeu de repente que estivera falando por várias horas e pediu desculpas por haver abusado de minha paciência. Respondi-lhe que as experiências relatadas eram tão fascinantes e eu estivera tão intensamente interessado que o tempo deixou de existir. Tão absorto me encontrava. Aceitei profundamente grato o convite de mestre Iriel para visitá-los, o que declarei francamente. Momentos depois chegava ao aposento um jovem de estatura elevada. Apresento-vos nosso irmão Funvei, disse meu hospedeiro, introduzindo-o, e ele no mais perfeito inglês respondeu: meu caro irmão do coração de luz viajou muito. Meu coração palpita de êxtase e alegria. Minha alma sente vossa serenidade e radiação. Dirigindo-se ao meu anfitrião, continuou: sabendo que estáveis ocupado, vim aqui para vos servir. Será grande prazer para nós ter-vos por companhia à nossa mesa, disse meu amigo dirigindo-se a mim, e juntos passamos à sala de jantar. Nossa refeição foi deliciosa e quando terminamos, meu amigo reatou o fio da conversa para descrever muitas de suas experiências pessoais com Eriel. Elas eram realmente notáveis, isto é, falando apenas do lado humano de nossa percepção. Mas do ponto de vista de nossa divindade, tudo era e é supremamente natural. De repente, um raio de luz, ou melhor, um tubo de luz penetrou na sala, e pelo que deduzi da conversação, era o raio gêmeo de meu amigo falando. Num dado momento, o raio dirigiu-se a mim. Disse o meu hospedeiro: querida, deixa-me apresentar-te o irmão a quem nosso mestre Eriel pediu que eu encontrasse. Eu vi seu raio gêmeo e ouvia tão claramente como se ela estivesse ao nosso lado na sala. Esse meio de comunicação constitui uma experiência extremamente feliz e é possível condensar tanto a luz a ponto de formar um tubo no qual o som e a visão podem ser transportados. Era tão real como um holofote. Meu hospedeiro insistiu comigo para que permanecesse em sua casa até o dia de nossa partida para as montanhas. Partimos antes do raiar do 7º dia após nosso encontro, e foi uma das mais memoráveis experiências de minha vida até então. Tudo o que ele me contou provou ser verdade nos mínimos detalhes. Nossa chegada ao Vale Secreto foi um acontecimento cheio de alegria, e muito grande foi a nossa felicidade. Encontrei-me com o raio gêmeo de meu amigo e seu filho. Mostraram-me então um antigo edifício onde tantos estudantes haviam recebido o verdadeiro conhecimento das leis do ser e atingindo a liberdade eterna. Experimentei sensação maravilhosa ao permanecer no lugar onde o grande poder de Deus se concentrava por tantos séculos, e do qual os mestres ascensionados haviam feito retiro para alguns dos seus trabalhos. Sentei-me, meditando nas bênçãos que havia recebido os estudantes privilegiados por terem tido acesso àquele lugar, quando o mestre Eriel se dirigiu a mim. Meu filho, começou, estáis perto de vossa maravilhosa libertação. Apegai-vos à contínua aceitação de vossa própria presença mestra, que em vós habita e tereis justo motivo para grande regozijo. Estendeu a mão direita e o véu entre o visível e o invisível foi afastado. Continuou: desejo que possais ver como nós, que somos ascensionados, a sublime e majestosa atividade no nosso mundo.
Aqui continuamente prestamos testemunho como filhos de Deus, porque não existe mais dúvida, temor ou imperfeição dentro de nós. Nunca me esquecerei da alegria e do privilégio que tive durante os dias que passei com aquele maravilhoso povo. Todos os dias, disse Ariel, assistireis ao emprego da luz e dos raios sonoros que anulam o tempo e o espaço, e que a humanidade está destinada a usar em futuro próximo, tão naturalmente como usa agora o telefone. Esta é uma das mais estupendas atividades que o indivíduo pode aprender a dirigir. Um raio de luz pode ser dirigido e controlado de tal modo que pode ser usado como um lápis para escrever sobre o metal ou no céu, e o que é escrito permanece visível por tanto tempo quanto deseja aquele que escreve. Quando o estudante é bastante forte para se opor à opinião do mundo da ignorância, então ele ou ela está preparado para prestar testemunho das maravilhas das atividades individuais de Deus, manifestadas pelos mestres ascensionados. Até que possa fazer isso, o poder da sugestão e a radiação de dúvida de outros perturbá-lo-ão, interminentemente, a tal ponto que muitas vezes abandona a busca da verdade. Interrupção do fluxo contínuo de instrução representa discórdia. Discórdia é a cunha e a maneira sutil pela qual a força sinistra dessa terra penetra na atividade externa de um estudante que se tenha resolvido a viver à luz. Tal atividade é extremamente sutil, porque é um sentimento que se insinua no discípulo, antes que ele possa realmente perceber sua existência. É incrivelmente persistente e seu crescimento é tão insidioso que ele não chega a compreender o que se passou, até que o momento já está a caminho. Este sentimento começa como uma pequena dúvida. Uma dúvida precisa apenas ser sentida 2 ou 3 vezes para se transformar em desconfiança. A desconfiança gira 1 ou 2 vezes no corpo emocional e se transforma em suspeita. E suspeita é autodestruição. Lembrai-vos disso, meu filho, quando voltardes para o mundo externo, e achareis nela uma salvaguarda que vos conduzirá através de todas as experiências da vida. Mantende-vos insensível à discórdia. Se alguém emite suspeitas, será também suspeitado, porque cada qual tem no seu mundo exatamente aquilo que nele pôs, e este decreto irrevogável e eterno existe por toda parte do universo. Todos os impulsos da consciência fazem viagem de volta ao ponto central que as enviou. Nem mesmo um átomo escapa. O verdadeiro estudante da luz encara a luz, manda-a diante de si, vê sua envolvente radiação onde quer que se mova e a adora constantemente. Supera a dúvida, o temor, a suspeita e a ignorância da mente humana, e conhece somente a luz. Esta é sua fonte, seu verdadeiro eu. Com essas palavras de despedida, Ariel disse-me adeus, e eu voltei para a rotina diária de minha vida externa. Fim do 7º capítulo. Continua no próximo vídeo. Gratidão.